levante a voz. Doutor Genô, antes de já trazer aí Bom dia, Léo, bom dia a todos. A sua participação, bom dia. Vamos ouvir um pequeno trecho de uma matéria exibida no Fantástico. Inclusive, nós conhecemos pessoas aqui na cidade que sofrem com essa situação, né, chamada Síndrome do Pânico. Que síndrome é essa? Então, quem é que está suscetível a ela? Como tratar? Como cuidar? Mas antes, preste bem atenção, porque é uma pessoa que passa muita energia positiva para as pessoas. Para se ter uma ideia, passa uma paz tão grande para as pessoas com suas mensagens, e ele é vítima desta síndrome. Preste atenção na matéria do Fantástico sobre o drama do padre Fábio de Mello. Ele está acostumado com grandes plateias, tem uma legião de fãs, mas de repente... Eu tinha uma sensação de morte, eu tinha a sensação de que alguma coisa estava de muito ruim acontecendo comigo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo das pessoas. Esse medo tem nome: Síndrome do Pânico. A primeira crise foi há 2 anos, a última há menos de um mês. Aos seguidores nas redes sociais, ele agradeceu o carinho e prometeu falar. O senhor falou que só ia falar sobre esse assunto quando estivesse se sentindo inteiro, confiante. Então eu quero perguntar primeiro como é que o senhor está. Estou bem melhor, graças a Deus, medicado, vivendo um processo de recuperação diária, de superação diária. O que aconteceu? Eu estava pousando em Fortaleza no final de julho, estava bem, e de repente tive um sintoma muito semelhante ao que eu tive há 2 anos atrás, quando eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. E ali, Poliana, eu já não senti vontade de sair do avião. Aí, para descer do avião, ali mesmo, sentado, eu já peguei o medicamento que eu já tinha dentro da bolsa, tomei, desci, já entrei dentro do hotel num estado de desespero, de mal-estar, mas o remédio fez o efeito, passou. Mas quando eu cheguei a segunda-feira em casa, que eu desci do carro que me levou, eu desabei. Que às vezes eu me pegava me escondendo debaixo da cama. Nossa. Tamanho pavor que eu sentia. O transtorno de pânico, ele se caracteriza por... Ok. Então, doutor, explicando aí pra gente, né? A gente viu aí o que ele sente, né? As características. Mas o que é exatamente... Uma pessoa pública teve coragem de vir a público. De vir a público. E contar o que sentiu. E chama atenção porque não é necessariamente uma coisa de alguém depressivo, é de quem é recolhido, não. Ele está acostumado a dominar o público. Exato. E aí é dominado por um medo súbito. Isso. Que vem como, não sei, o senhor vai falar pra gente, definir o que é isso. O que é transtorno, é síndrome, como é isso? Você falou uma característica, o transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, ou como é mais conhecido popularmente, é um transtorno de ansiedade. Só que existe aqui, gente, 2 tipos de ansiedade. Existe a ansiedade normal, né? Que nos dá força para o trabalho, a preocupação que a gente tem de não faltar uma reunião no dia seguinte, não é? Uma preocupação que a gente tem se sair bem numa prova, né? É a ansiedade normal que nos leva ao sucesso na nossa vida profissional. Mas existe a ansiedade patológica, que é justamente a síndrome do pânico, o transtorno do pânico. Como você falou, o paciente do nada, ele tem uma sensação súbita de mal-estar, uma sensação de morte, como disse o Fábio de Mello, onde o coração dispara, as mãos ficam geladas, há dificuldade de respirar, você sente que você está perdendo o controle do seu corpo. Essa crise pode durar alguns minutos, tá? E depois que essa crise passa, você desenvolve o medo de ter a crise, que é chamada agorafobia, né? O indivíduo passa a ter medo de sentir medo. E com essa evolução, ele começa a ter uma reclusão social. O indivíduo vai se restringindo, começa a faltar ao trabalho, começa a ter medo de andar de metrô, de ônibus, em locais apertados, dificulta muito. Então, e é o transtorno do dia a dia da vida moderna. Agora, ele falou de um medicamento que ele tomou. Sim. E que fez o efeito, né? O tratamento é sempre esse, medicamentoso? Sempre haverá necessidade de medicamento, Léo, porque é muito difícil a pessoa ter um controle emocional grande,
para conseguir, na hora que está tendo a crise, ele mentalizar, dizer, não, isso é um sintoma passageiro, isso vai passar, essa sensação de morte vai passar, essa sensação de desespero vai passar. Então é muito difícil. A pessoa vai perdendo o controle e, se não tiver uma abordagem adequada, e hoje o tratamento de sucesso para o transtorno do pânico, como para outras condições, distúrbios comportamentais, sempre a medicação com apoio psicoterápico, tá certo? E no caso do síndrome do pânico também, existe uma parte da terapia que é o paciente ir aos poucos se expor à situação, tá? Que ele traz pânico. Isso ele pode ir até acompanhado de uma pessoa que ele confia muito. Por exemplo, eu tenho um paciente que quando atravessa a ponte do funil, ele tem medo de passar de carro ali por cima da ponte. Quando ele já está ali descendo, né, para passar na ponte ali, que liga a ilha ao continente, o coração começa a disparar, ele é tomado de um pavor e às vezes sente a necessidade até de parar o carro. Certo. Então, uma das orientações da psicóloga dele foi que ele fizesse isso, acompanhado de uma pessoa que ele confia muito, para ele ir aos poucos tendo o enfrentamento do medo, o enfrentamento da situação que desencadeia o pânico. Mas nem sempre, Léo, precisa ter uma situação desencadeante. Pode vir do nada. O indivíduo pode ser um profissional bem-sucedido, tá no dia a dia, como o padre Fábio de Mello falou. Ele estava num avião, descendo do avião, é tomado por uma sensação de medo súbita, que ele não sabe de onde vem, uma sensação de morte iminente, o coração dispara, o indivíduo, principalmente o medo, porque o indivíduo pensa que ele vai ter um infarto, né? Um infarto cardíaco, né? E tira completamente o chão da pessoa. Agora tem uma pergunta aqui, antes eu quero aqui agradecer ao pessoal da Matecol, piso a partir de R$ 5,99, na Matecol em Santo Antônio de Jesus e São Miguel das Matas. Multimagem, exames de ressonância magnética aberta, tomografia computadorizada Multislice, 3311-0300. Gina, quentinhos e marmitas com entrega no domicílio, é só ligar, 3631-2215. E também Rogério Auto Center, promoção de alinhamento, balanceamento, apenas R$50. Ganhe higienização do ar-condicionado e mais serviço de suspensão, entre outros. Rogério Auto Center, Avenida Luiz Argolo, 3631-2036. Pessoal, esse medo de morrer. O pessoal mandou aqui o seguinte: se fala muito, se alguém falar para mim que fulano morreu de algum jeito, eu acho que eu vou morrer também. Isso tem a ver com síndrome do pânico? Atendi um paciente ainda na semana passada, né? A síndrome do pânico, é bom que se saiba, ela acontece de 2 a 3 vezes de forma mais frequente com a mulher. 2 a 3 vezes no mês? Não, 2 a 3, a proporção entre homem e mulher que são acometidos de síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade que ocorre muito mais vezes, em muito maior vezes, é muito mais prevalente nas mulheres, tá? No dobro que nos homens, vamos dizer assim. Parece que tem a ver com o perfil hormonal da mulher, que é diferente dos homens. Uma das características do início da síndrome do pânico é justamente isso. Você está tocando tua vida normal e você é tomado de súbito, tá? Com informação de que um amigo seu de infância, um vizinho de muitos anos ali, veio a falecer, geralmente mais ou menos aí, na né? sua idade. Então você toma um impacto, né? Uma situação que lhe traz um impacto emocional muito grande. Então pode ter um efeito deflagrador. Mas se sabe também que já tem artigos na literatura mostrando, e é uma abordagem também de médicos hoje, observar o desenvolvimento, é mais frequente também a síndrome do pânico em pais que são muito ansiosos. Então se busca também se há uma correlação, uma base genética nisso tudo, entendeu? Muito embora não tenhamos ainda todas as respostas definidas a nível de pesquisa científica. Agora assim, quando há de fato o medo real, por exemplo, é possível diferenciar a crise do pânico de uma situação em que realmente haja o risco de morte? Assim. Porque assim, o pessoal relata às vezes uma palpitação, né? A pessoa começa a ficar suado, mas essas características também podem ser características de outras coisas, não sei, de um infarto, de alguma coisa assim. Por isso que para a pessoa de bom senso, que está sentindo aquela sensação do coração disparando, a mão ficando gelada, o que é que o bom senso nos diz? Olha, eu estou tendo um infarto, vou correr para uma emergência para investigar. Então, naquele primeiro momento, não dá para diferenciar se a pessoa está tendo realmente um infarto ou a síndrome do pânico, muito embora o infarto tem uma dor no peito que poderá ser característica ou não, né? Enfim, mas o fato é que ao chegar à emergência,
por uma condição realmente de um infarto ou por uma situação, um transtorno de ansiedade patológica como a síndrome do pânico, o paciente vai ser submetido a testes, dosar as enzimas, fazer um eletrocardiograma, e aí o profissional da emergência ele vai descobrir, não, isso aqui não é um infarto. E aí já começa a conversar com o paciente, depois que ele melhora, que ele é medicado, ele é sedado para se tranquilizar, e aí próximo da alta o médico vai conversar com ele e vai dizer, olha querido, isso aqui não se tratou de um infarto, você pode estar tendo realmente um transtorno de ansiedade mais acentuada do que o normal, que vem a ser a síndrome do pânico, né? Drogas lícitas ou ilícitas, como Sim, álcool, com certeza. maconha, podem aumentar essa situação? Podem dar sintomas, principalmente na fase de abstinência de qualquer tipo de droga. O paciente pode ter... A fase de abstinência da retirada. tem essa porque característica no geral, também. enquanto a pessoa está usando a droga, né? A droga, ela cria um torpor no sistema nervoso, como também pode causar uma excitação, mas o momento maior em que você percebe é quando o paciente está tentando sair da utilização de droga, né? Você percebe esse tipo de sintoma, transtorno de ansiedade que podem agudizar e daí pode desenvolver a síndrome do pânico. Outras características clínicas, Léo, também existem doenças, né? Endocrinológicas ou metabólicas que podem dar os sintomas parecidos com a síndrome do pânico. Tem uma doença chamada de hipertireoidismo. Muitas vezes você descobre o hipertireoidismo e o paciente chega no seu consultório, doutor, eu estou ficando muito agitado, muito inquieto, meu coração dispara muito, minhas mãos estão sempre geladas, e aí você vai dosar os hormônios, o paciente tem um hipertireoidismo. Outra condição é o feocromocitoma, né? Que é uma patologia ligada ao funcionamento de umas glândulas, né? que nós temos no organismo, em que você produz certas substâncias que dão essa aceleração interna no organismo e que muitas vezes os sintomas se assemelham ao sintoma do transtorno do pânico. Bom, é verdade que não tem cura? Ou a pessoa vai ter que conviver sempre tratando, ou com remédios, ou com terapias? A resposta para isso depende de um diagnóstico bem feito. E você não consegue, numa consulta só, fechar um diagnóstico de transtorno do pânico, ou se esse paciente tem um distúrbio psicótico com sintomas de ansiedade generalizada, com crise de ansiedade, né? Que confunde. A síndrome do pânico pura em si, ela pode ser tratada e ela pode ter cura, mas pode levar anos, né? Por exemplo, um tratamento medicamentoso para um transtorno do pânico, no mínimo de 6 meses a 1 ano em uso de medicação. Mas aí tem que vir a terapia associada à psicoterapia. Para ir reduzindo os remédios. Para ir reduzindo os remédios, melhorando a autoconfiança do paciente, a autoestima. O paciente vai se expondo aos locais, por exemplo, onde essa crise é desencadeada, como em locais fechados, como dentro de elevadores, já desenvolve medo de estar em elevador, dentro de bancos e tudo. Mas existe a possibilidade de ele ter sintomas do pânico, mas aquele sintoma fazer parte de um transtorno mais sério que pode levar a vida toda, como o paciente que tem doenças psicóticas, não é? Que venham a se desenvolver como uma esquizofrenia, não é? Um transtorno bipolar. Então, é muito importante o acompanhamento seguido de um profissional, tá? Que lide com essa parte comportamental, para que você consiga, ao longo do segmento, diferenciar se é um transtorno de ansiedade patológica, com essas características de síndrome do pânico, ou se é algo que venha a não ter cura, ou seja, que tenha tratamento para a vida toda, né? Bom, doutor, eu quero aqui agradecer, deixar espaço para o senhor trazer algumas dicas, até se tiver, que o senhor possa dizer assim, o que é que pode, não sei, se é atividade física, ou atividade social mesmo. O que a gente a gente vive, né, nos dias de hoje, a vida em sociedade traz pra gente um grau de estresse muito grande, né? Existe a ansiedade normal, Léo, que é o que eu falei no início, essa preocupação em resolver a vida, em pagar conta, em assumir compromissos. Agora, é importante que o indivíduo busque sempre uma qualidade de vida e no seu dia a dia, ou seja, praticar esportes, ser organizado, para não estar se atropelando nas suas tarefas do dia a dia, tá certo? Então, procurar ter uma alimentação saudável, procurar não antecipar muito os fatos da vida, ou seja, viver um dia de cada vez e sempre ter no seu dia, reservar 15 a 20 minutos para fazer uma coisa prazerosa, a leitura de um livro,
entendeu? É desenvolver um passatempo em casa, porque isso vai dando, vai tirando os tons de cinza da semana, vai dando pinceladas de cor, de qualidade de vida à nossa semana, para que a gente trabalhe na redução da ansiedade, né? A ansiedade, a um determinado momento, ela é bem-vinda, porque nos faz sermos responsáveis e termos bons resultados na vida. Você tem uma motivação ela é motivacional. O senhor sempre, quando fala sobre depressão, o senhor diz que uma das características é a falta de motivação. De motivação. Agora, quando a anedonia, a falta de... Exato. A ansiedade vem assim demais, já quando vem demais, e a gente tem que realmente pensar a vida. A gente não pode estar só pensando no futuro, a gente tem que arquitetar melhor o dia de hoje, não é? Buscar a qualidade de vida no dia de hoje. E muitas vezes, quando a gente não tem esse controle, desenvolve uma ansiedade que pode perdurar e chegar a uma situação dessa como a do padre Fábio de Mello, né? Tem um amigo aqui que ele sempre fica ansioso quando vai chegando dia 10, né, tio? Então, e dia 2 também. Dia 2. É o recebimento do... Ele fica numa ansiedade. Ele antecipa, né? E também faz um bocado de conta e não tem conta. Agora, Tino, será que essa ansiedade de antecipar o recebimento do din-din, você tem cura? Eu acho que essa parte não tem cura, não. Mas não sou eu, não. Essa é a de todos nós. De todos nós, né? Essa aí acho que a gente... Que entra o momento do pânico. O pânico, né, tio? Relaxando um pouco no final da entrevista. Eu acho que né? essa expectativa nossa nunca vai ter cura, né? Acaba no mês, começa... A expectativa é sempre que aumenta, né? De que aumente, e geralmente não é assim, né? Vem a ansiedade, aí quando você vai ver, já começa a ansiedade para pagar outras dívidas que não deu para ser pago tudo de vez. Essa aí é difícil de acabar. Essa é difícil. Viu? Mas por último, deixar um recado assim, Sim. Se você está tendo ansiedade, está achando que isso está se perseverando, está se mantendo, procure o seu médico, converse para que você possa agregar qualidade de vida e não vir a ter uma condição mais séria. Aí deixa um abraço a todos. Tá aí, a Rádio Clinos, tchau. Toda quinta-feira, aqui na Rádio Onda FM, com o doutor Adriano, com o doutor Genoso, seus convidados. Então, obrigado, doutor, e até a próxima semana. Forte abraço. Levante a